Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu sou o Eustáquio André Patunas e esse é o programa Vida Inteligente. É uma felicidade tremenda que eu tenho toda semana de estar aqui com vocês. Não canso de repetir. Estamos já há 5 anos, há 250, 260, 270 semanas, não importa isso, dentro do nosso sempre que a gente fala aqui. E as coisas que têm acontecido particularmente para mim e para aqueles que me cercam, são cada dia mais maravilhosas, mais lindas, e me parece que, apesar de a gente estar vivendo no mesmo mundo, parece que vivemos um mundo diferente desse que é apresentado para as pessoas através da mídia. Mídia essa que, ao invés de poder trabalhar a serviço da lei, que nós dizemos, opta por trabalhar de outra forma, talvez a interesses financeiros, e não leva a verdade, não leva as coisas como verdadeiramente elas são. Bom, mas isso, como diz o meu povo, os gregos, o tempo é o melhor juiz, o tempo é o melhor remédio. E eu creio que é questão do tempo, dentro do sempre, de que tudo isso realmente se transforme. Mas o que eu tenho observado e que nós temos observado nessa egrégora que nós vamos formando não só aqui na quinta-feira, onde a gente a potencializa toda quinta-feira, mas depois essa que se mantém, porque a gente atrai semelhantes, já escolhemos o que nós queremos, o que nós não queremos, já procuramos estar em harmonia com pessoas afins, com irmãos afins, no meio de todo mundo, porque afinal somos todos irmãos, mas conversando e compartilhando e levando essa alvíssara, esses mosaicos do novo ciclo para todas as pessoas, para que assim essa semente germine e que nos traga dias muito melhores. Hoje eu quero mandar um especial abraço, que uma das gratas surpresas foi um e-mail que eu recebi hoje do venerável irmão Aloísio Ferreira Calçada, que eu agradeço aqui publicamente o que ele escreveu a nosso respeito, e isso nos orgulha muito, nos envaidece muito no bom sentido de encontrarmos mais um irmão de caminhada, mais um irmão na senda. Nós somos muitos, somos todos, afinal, alguns já têm consciência disso, outros ainda não. O tema que nós escolhemos hoje para debatermos, para trocarmos a ideia, ele é o que nós viemos falando assim durante todo esse tempo, durante todos esses 5 anos, desde o dia 28 de setembro de 2005, um dia muito especial. E eu vou ler para vocês a sinopse que nós mandamos por e-mail, para que a gente passe a palavra para o nosso convidado, para que a gente possa debater o programa de hoje. Uma das ideias que ressalta das tradições de todos os povos é a da existência de um país encantado ou terra sagrada, onde os ideais da humanidade estão realizados. De fato, tal ideia se encontra exposta nas mais antigas tradições da Europa, Ásia Menor, China, Índia, Egito e dos povos das Américas. Lugar este somente conhecido por criaturas que dele se fizeram dignas, mas também nos sonhos infantis, porque nas crianças se acham a pureza e a inocência daqueles que, a bem dizer, nesta vida ainda não saíram da verdadeira senda. O caminho que a tal lugar conduz é a chave mestra de todas as iniciações do passado, do presente e do futuro, pois que se prende aos mistérios da evolução dos seres e do próprio globo terrestre. Uma dessas chaves, como Abre-te Sésamo, de Ali Babá e os 40 Ladrões, é a palavra francesa vitriol, com 7 letras, dos antigos Rosacruzes, com o significado visita interiora terrae rectificando invenies omnia lapidem, para provar, além do mais, que é no interior da terra onde se acha o verdadeiro mistério esse que nós vamos falar a partir de agora. Antes de apresentarmos o nosso convidado, quero deixar aqui o meu abraço. Estive hoje à tarde na escolinha pré-infantil Branca de Neve, onde eu fiz uma breve preleção como celebridade para as criancinhas do primeiro ano do pré-primário, as pequenininhas.
e foi uma coisa muito gostosa de poder compartilhar daquela energia, daquela pureza dessas crianças, e nós vemos nelas os seres do sempre. Bom, Jorge Antônio Ouro, boa noite. Boa noite. Você está bom? É um prazer imenso revê-lo. Igualmente. Eu sei que você esteve a trabalho fora do nosso país, né? Isso. Tive um tempo. Nós estivemos juntos de qualquer forma, mas a gente ainda nessa compreensão, vamos dizer, terráquea densa ainda, deixa eu usar a minha expressão. Mente concreta. É melhor, A gente sente essa ausência física, né? Sim. É interessante isso. Sim, faz parte. Faz parte. Então, hoje o abraço que eu te dei, nossa, o que me encheu foi uma maravilha. Eu também estava com saudade de você. Então, de poder compartilhar isso. Então, isso é muito gostoso. Da mesma forma como é excelente nós estarmos aqui, dando esse grande abraço televisivo para vocês todos, dos quais nós sentimos essa energia gostosa formando essa bela egrégora. Jorge, rodamos e caímos sempre nos mundos subterrâneos, né? Nessa maravilha, nessa história com H, né? Bem dito, e que muitas pessoas ainda acham que não é verdadeiro. Sendo que todo dia nós temos provas, a gente vê pela própria mídia que eu disse no começo do programa, que foram descobertas não sei quantas novas espécies de animais dentro dos oceanos, descobriu-se isso, descobriu-se aquilo, e o ser humano julga, dentro da sua empáfia, sabedor de tudo, quer dizer, não pode ter nada oculto à visão da nossa tecnologia do ser humano. Porque é uma coisa fantástica, né? É ou não é? Bom, primeiro, um grande abraço a todos. Eu estava com saudade do Grego e estava com saudade de vocês também. Saudade do Alvin, saudade de vocês todos. Faz falta. E o sentir saudade é uma coisa muito interessante, porque os seres que nós criamos, né? Eles se alimentam da nossa troca fraterna, né? Então, verdade. O ver, o falar, o trocar ideia. E aqueles seres que estão por serem criados, que são as ideias que você tem e que eu comento, ou que eu tenho, que você comenta, que o Alvin tem. Então, todo esse sistema de forças, né, ele precisa ser vitalizado, ele precisa ser alimentado. Isso é como uma criança, é um pequeno universo em formação simultânea. Muito bem lembrado. E quando cessa essa alimentação, né, aí então isso se projeta, né, no que de melhor a gente tem, né, e naqueles seres que nós criamos no estar junto, no comentar, às vezes a gente se encontra, nas memórias que você tem, que nós temos, e aí nós traduzimos, né, a isso, logicamente, dentro do processo de descida. Então ele vem e aí vai pro sistema glandular, aí vai para o sistema nervoso, né, e é traduzido como uma falta. Né? É uma falta de alimento. Que alimento? Né? É a fraternidade que eu sinto por você, que eu sinto por vocês, que eu sinto por todos, e a recíproca é verdadeira. E aí isso então nós traduzimos como? Saudade. Saudade. Então não somos nós que sentimos saudade. O que nós criamos é que sente saudade de ser vivificado. Assim, ele sente saudade de ser olhado. O mundo que nós criamos sente saudade de ser olhado, e nós tínhamos saudade de olhar esse mundo, que se manifesta de maneira diferente em cada um de nós. Isso é saudade. Isso é a saudade divina, fraterna, né? Diferente da saudade, né? Que é a saudade passional, que é a saudade com a conotação o homem e mulher, esse tipo daí é um outro tipo de força que está envolvida, outro tipo de necessidades, outro tipo de conglomerado que se alimenta, né, de coisas diferenciadas. Então é uma saudade, é como se fosse saudade humana, saudade divina, né? A saudade desse ambiente que é criado. E é muito interessante você ter tocado nisso, né? Porque da criação da forma pensamento, porque a maioria das vezes nós temos falado aqui das coisas que nós criamos e que alimentamos, mas que devemos parar de fazer isso, né? Sim. E aqui é um processo contrário. Devemos alimentar. Exatamente, isso que é importante. Porque a diferença é que é a seguinte, é que nós estamos fazendo aqui o papel que nos compete, que compete a vocês, compete ao gênero humano, que é o quê? É criar conscientemente, né, novas formas conscientes em seus planos,
para que essas formas daí vitalizadas pelo que a gente cria aqui, que a gente chama de diversão, né? Que Sim. o quão bom Puxa é vida. estar aqui, né? Se não é. Então essas formas vitalizadas, por isso que a gente chama de divertido, elas ancoram o futuro, né? Então essas novas formas têm uma responsabilidade enormíssima do ponto de vista evolucional, que é ancorar o futuro e servir de radiofarol para espargir essa nova maneira de ver para o plano como um todo, né? Isso é que é feito aqui. Isso que eu falei no começo do programa, você só está assinando embaixo, vamos dizer, que é perceptível Claro que é. isso nos contatos que a gente tem por esses meios de comunicação que eu falei no começo, os e-mails que a gente recebe, as mensagens, as notícias. É impressionante como isso está crescendo, esta forma pensamento. E assim, a gente não conversou aqui, mas eu sempre peço para você não me mandar e-mail quando as pessoas... Ah, mas tem coisa que não tem. Então, às vezes, a gente recebe um outro e-mail com o que se chama humanamente de elogio, né? E aí eu prefiro que você não mande para que eu não leia, porque daí, às vezes eu leio porque é bom para ver como que um ser humano consegue conceber numa nova realidade, como chega, né? exprimir com aquelas palavras, exteriorizar um amor fraterno, um amor universal, Claro. antes impossível de ser parido por um ser humano, né? Então esse é um aspecto positivo. O aspecto que daí não é desejável, mas é uma questão de tempo, é que daí essa sensação de amor, essa sensação de exprimir admiração por você, pelo que acontece, pelo que a gente faz, daí vocês estão vendo a gente conversar, mas o que vocês sentem, né, e exprimem algumas vezes através de e-mail, telefonema, ou mais nos contatos com o grego, é pelo conglomerado de forças, pelo mundo que é criado aqui, do qual vocês são parte sem dúvida, de forma irreversível, né? Então, quando vocês elogiam o grego, o que acontece aqui, na verdade, vocês estão se elogiando, tenho a mais absoluta certeza. Perfeito, não tem nada isso. a ver comigo, não tem nada a ver com o grego, não tem nada a ver com ninguém. Não é pessoal, né? A gente está tratando aqui de um processo que envolve o gênero humano, que é uma nova maneira de ver as coisas e de compartilhar o que se sabe, ou o que se pensa a respeito das coisas, e em fazendo isso, se cria um novo ambiente desamarrado, desvinculado, desconhecido para o passado. E no passado estão as dores humanas. E esse novo ambiente puro, você falou agora um pouquinho das crianças, né? Que são crianças do sempre, né? Na verdade, o que você fez quando você foi conversar com as crianças hoje, você foi no lugar do vitriol, sem tirar nem pôr. Exato. É lá, né? Porque quando você está conversando com, assim, para um conjunto de crianças, né? Você está na Agartha, você está em Shambhala, você está no Sempre, você está em todos os lugares, menos no meio humano, porque essas crianças, elas ainda vão ser, né, aprisionadas ao meio humano através, né, da educação que privilegia a mente concreta, através das ansiedades, através das dores, amores, né, e das formas de pensamento que as crianças vão criando. Só que elas já nascem preparadas para o novo, então estar ali com as crianças é estar no novo. Então o que se faz nessa convivência é vitalizar, né, esse novo e compartilhar com todos eles que a gente faz. Esse novo vitalizado e compartilhado, do qual você faz parte, eu faço parte também, faz parte, todos vocês fazem parte também, ele é diferente e não está entrelaçado com o passado, mas como coexiste uma forma de amor fraterno que você cria, né, ou que alguém cria com relação a você, ela coexiste com o mais profundo ódio que o inimigo já tenha gerado com relação ao outro. Ligadas umbilicalmente, mas com uma coisa muito linda que acontece agora. O amor fraterno que você tem e você comparte, né, e esparge para todos. E a recíproca que você recebe movimenta o meio e transforma um ódio desconhecido de todos, porque você está alterando o meio que lhe dá origem. Essa é a mecânica oculta que rege a exteriorização, a demonstração de carinho e de amor fraternal que é que a gente tem feito aqui. Não, isso está evidente, está maravilhoso. Eu tenho certeza de que onde você esteve, você compartilhou da mesma coisa que eu compartilhei, igual, estando aqui. Esse abraço, percebam vocês, aprendam a perceber isso que eu falo. Uma senhora, deixa eu só fazer um comentário. Uma senhora ela é diretora
da Academia de Artes e Cultura da Polônia, então, membro do governo polonês. Aí, então ela escreveu uma coisa sobre... Então eu a conheço desde janeiro desse ano. E daí ela veio para cá, né? E na volta ela escreveu numa revista que circula lá na Europa, no meio da arte e cultura. Então, assim, que ela conheceu o Jorge, não sei o que e tal, e ela pergunta assim, e eu estou indo para lá, ela disse, estou indo para lá, para ver se todos os brasileiros são tão maravilhosos. Que bacana. Não, ela escreve assim, bacana, são tão maravilhosos, né? Aí, e ela veio, né? Eu a trouxe para cá, né? Aí eu perguntei, e então, se realmente é tá todo mundo igual? Isso. Né? É todo mundo igual. Então, porque onde ela esteve com você, ela compartilhou exatamente igual. Sim, foi bem tratada, com carinho, com fraternidade, com amizade. Ela vê um povo que sorri, ela respira um ar diferente, vê um céu de cor diferente. Aqui é diferente. Né? Com toda o povo certeza. Brasileiro é diferente e as pessoas percebem isso. Então, eles, não, realmente, todas as pessoas do Brasil são maravilhosas, mas é óbvio. Isso que é bacana, essa impressão que a gente pode passar. E é isso que a gente pôde sentir no abraço que eu dei hoje no meu querido irmão também, o Alvin, que fazia tempo que eu não via. Então isso, cada um de nós, onde está, tenho certeza que vocês aí também, percebam, volto a dizer, vejam como está sendo diferente quando você abraça um semelhante seu, quando você encontra um semelhante seu. Isso está potencializando, parece que é alguma coisa viva. Deixa eu contar uma outra coisa, então, que é muito importante. A gente tem dificuldade de expressar verbalmente. Então, né? eu assisti um filme, chama Brasil Docilar, de um projeto de filmes que aconteceu aqui em Florianópolis. Está aí um dos filmes inscritos foi Brasil Docilar, feito nos Estados Unidos. Então, a gente sempre tem aquela prevenção, pô, Brasil Docilar feito nos Estados Unidos, o que será que tem aí? E um filme surpreendente, sabe? Primeiro porque ele é dedicado ao povo brasileiro. A pessoa veio para o Brasil e depois voltou, ficou aqui 5, 6 anos, e aí ela não consegue esquecer o amor que o povo brasileiro consegue transmitir. Mas eu me lembrei, a propósito, dentro dessa coisa que tudo é encadeado, né? A propósito que você falou, porque em determinado momento do filme, aí o narrador falou assim, o neto da pessoa que veio para cá, né, falou assim, porque quando nós falamos I love you em inglês, é diferente de falar eu amo você. Sem dúvida. Então, aqui na nossa família, depois que meu avô voltou, né, o português é o primeiro idioma. E sempre à noite, na hora de dormir, então nós damos 3 beijos, que significa amor para sempre, e a gente diz, eu amo você, a gente não fala I love you. E uma coisa que diferencia o povo brasileiro do povo do resto do mundo, isso a pessoa falando no filme, né, é o abraço. Um abraço, né, dado por uma pessoa do Brasil, ele tem uma magia, tem um significado assim, tão diferente, né, que não existe nada parecido. Então, por isso que eu me lembrei de falar, porque você citou a questão do quando você dá aquele abraço, parece que você se revitaliza, não sei o que você recebe, é uma coisa porque é um conjunto de seres que está nascendo, obviamente, com questões kármicas para resolver, muita coisa para aprender, muita coisa ainda para resolver, até conseguir passar aí pela questão do vitriol que a gente vai conversar, mas é um povo que é a síntese do próprio gênero humano, e que está nascendo com o espírito desarmado, entende? Então, não que assim, a gente julgue um ou outro ruim, ou trambiqueiro, ou o que seja. Então, primeiro a gente tem que lembrar que mesmo o pior dos seres humanos que esteja existindo hoje, ele é melhor do que muitos que existiram antes, porque ele sempre é o resumo da evolução, né? E aí você pega todo o gênero humano e projeta no Brasil, e no Brasil eu tenho, assim, o que a gente estava falando, você citou ali a frase, o spes messis in semine. Aqui é a sementeira, sabe? Aqui que então está depositado as esperanças da lei, aqui que a lei regra, né? Assim, aqui que a lei ela lança a vitalidade para que a coisa flua e apareça e cresça e se desenvolva. Por quê? Porque aqui nasce o próximo gênero humano. E o interessante disso tudo, que você falou que as pessoas já estão nascendo diferentes, mas o mais importante, o que eu tenho percebido, é que as pessoas adultas estão se transformando também. Mas óbvio. E é muito difícil as pessoas, quer dizer, não, quando na nossa concepção passada... eu falo, os nascidos no Brasil, não quer dizer assim, essa coisa assim que não,
as crianças, as Sim, luzes, sim. isso é conversa. É isso incrível. Todo ser humano nascido hoje, ele é especial. Não Que tem tem, aquele não é? ditado antigo que diz que pau que nasce torto morre torto. Não, muito pelo Não. contrário. Nós Isso é estamos para vendo aqueles que pessoas... desconhecem a lei do karma. Exato, as pessoas estão se transformando, isso é bonito, isso é bonito. Pessoas duras que hoje são amáveis. É porque antes era o Duralex, Sedilex, né? Mas é porque a lei ela era inconsciente, porque a divindade era inconsciente, a divindade não geometrizava. No momento em que a divindade ela aprende a geometrizar com o ser humano, o Duralex já é um Duralex consciente, né? Então já não é tão dura a lei, porque a lei está aprendendo. O próprio karma aprende, porque senão não teria sentido a questão evolucional. Então isso é mágico, vamos aproveitar todo mundo esse momento que nós estamos vivendo. Essa experiência que a gente chama hoje de vida, que cada um está tendo a oportunidade de ter, né? É uma experiência única, boa, muito interessante e a gente sempre conversa para que vocês aproveitem, para que a gente aproveite. Aproveitem, é uma experiência sensacional. Isso aqui tudo, e nós aprendemos a cada vez que nós estamos juntos, nós aprendemos mais, né? Mas não, cada dia, assim, eu passo uma parte do meu dia sozinho, né, trabalhando. Mas são dias sensacionais. São, né? Não, São, poxa vida, poxa, se não eu não são. tenho espelho na sala, não tenho nada, né? Mas sim, eu passo o tempo inteiro me vendo, assim, são experiências boas, assim, qualquer contato que se tenha, nunca um dia é igual ao outro, Exato. nunca uma hora é igual a outra, assim, o conceito da instantaneidade, que antes era uma coisa completamente oculta e dada só a divindades iniciadas, assim, aos mundos internos, essa coisa assim, hoje ele é respirado pelo gênero humano. Né? Então se muda o tempo inteiro, né, para melhor, ninguém muda para pior. E isso que você acabou de dizer, que eu também eu passo o dia, a maioria do tempo sozinho, isso é maravilhoso, porque esse encontro consigo mesmo é um mestre, né? Um mestre Não, se manifestando, né? Vamos dizer. O que você aprende com você mesmo nesse silêncio, nesse conversar com você próprio parece loucura, mas não é. Não, loucura não existe mais. Loucura existia antes de se dizia que quando Júpiter quer punir alguém, ele lhe tira a razão. Então era um extremo de karma. Né? Até isso hoje ele está flexibilizado. Você falou espelho e daí já com relação ao vitriol. Então Basílio Valentim foi um grande alquimista, é citado por Fulcanelli no Mistério das Catedrais. Então, ele que criou o termo vitriol, ou na verdade vitriolo ou vitríolo, né? O vitríolo, ele é a chamada essência cósmica. Que na verdade são iniciais, né? Ou existe a palavra em si? Não, existe a palavra e a substância. A palavra e a substância. A palavra é vitríolo vegetal, é um resultado alquímico. Opa, tá. É vitríolo vegetal, né? Quem primeiro escreveu sobre o vitríolo vegetal foi Basílio Valentim, que é um dos mais conhecidos alquimistas, né? Conhecido pelos próprios alquimistas, né? Ele é citado pelo Fulcanelli no livro Os Mistérios das Catedrais, que é um livro alquímico na essência. Esse livro tem disponível? Tem na internet, se baixa. O Mistério das Os Catedrais? Mistérios das Catedrais. São 2 volumes. Anote aí. De Fulcanelli, e os 2 livros é uma literatura que se pode dizer, como dizia o professor Henrique José de Souza, de grande fôlego. Sim. Né? E que fala sobre o vitriol? Sim. É mesmo? Puxa vida. Ele fala sobre o vitríolo, né? Vitríolo, sim. Vitríolo vegetal. E o vitríolo vegetal, ele sempre foi a chave para a grande obra, porque tem 2 maneiras de você os mundos internos, né? Uma é fisicamente. Sim. Só que antes de você ir fisicamente, você tem que estar preparado para você ter o direito a ir. Se sutilizar. E antes, então, entra o processo alquímico. Então, tem 2 vitriol. Tem o vitriol, que é a palavra de passe, usada pela franco-maçonaria, mas que, na verdade, veio desde a maçonaria agartina. Sim. E tem outro, que é o vitríolo vegetal, que é uma substância dentro do processo alquímico, né? E o vitríolo vegetal, ele é a própria essência cósmica. E diz o alquimista que com o vitríolo vegetal, então você dá início ao que se chama de grande obra.
A grande obra é a summa matéria, é o lapis philosophorum, é aquilo que transforma tudo em ouro, primeiro o alquimista e depois a matéria bruta, né? Só que o vitríolo, ele provoca um processo no alquimista que dá a ele um espelho. Por isso que eu me lembrei. Quer ver? Aí o espelho que o alquimista recebe, ele vê nesse espelho o seu Sol, a sua Lua e o seu Mercúrio. Então ele vê nesse espelho as suas tendências positivas, o que ele tem para resolver, né? As tendências negativas, o que tem para resolver também, os dois para que seja neutro. E o resultado, ele vê o seu Mercúrio. Que Mercúrio? Buda Mercúrio. Ele vê o outro chakra, ele vê o Vibhuti. Então, quando o alquimista tem acesso ao vitríolo, né, ele tem a essência para fazer a grande obra. Que grande obra? Ele se transforma, ele passa a ser a própria chave, ele tem o vitriol em si, aí ele vai para onde quiser. Por isso que eu lembrei disso. Ele vê o processo dele. Por isso que isso veio para a gente conversar, porque você falou espelho. Sim. Né? E aí o espelho, ele é uma derivada do vitríolo. Sim, o próprio nome já diz, né? Vítreo, deve ser alguma coisa do vítreo, não deve ter? Não, isso eu não sei. Não sabe, né? Mas tá, o nome até deve ter, transparência, uma série de coisas. Espelho, a transparência geralmente se mostra. Não, talvez etimologicamente, ser, não sei, pode ser. Que de etimologia eu não conheço nada. O vitríolo, vamos dar forma ao vitríolo, o que é? Ainda não captei aqui. Isso, eu acho que tenho certeza que essa questão está lá do lado de lá também. É que o processo alquímico, ele claro, ele fica difícil você expressar. Não, mas ele é muito conhecido, né? Então você tem que pegar aí o mercúrio, e ferve o mercúrio em determinada lua por determinado tempo e vai sair um vapor. Aí você reserva esse vapor de mercúrio, ele vai se cristalizar. Depois, na lua seguinte, você vai e repete o processo. O vitríolo é um elemento, então? Não, é um elemento ou não? O vitríolo é um resultado. É um resultado, tá. Quando você chega no vitríolo vegetal, que na verdade é a própria essência cósmica, você tem o catalisador que vai te levar, né, a grande obra. A grande obra é você ter o lápis philosophorum, a pedra filosofal, que é o transformar tudo em ouro. O que tudo em ouro? Com o lápis philosophorum, então você pega uma gota disso, né, em cima de 50 quilos de chumbo e você tem 50 quilos de ouro. Sim. Só que o transformar o chumbo, e essa questão de transformar o metal bruto em ouro, isso era um processo normal na Atlântida, né? Isso também era para os templários, tanto é que os templários eles adquiriram esse conhecimento quando o rei Balduíno deixou que eles tivessem acesso aos escritos do Templo de Salomão, ao que restou do Templo de Salomão. E aí existia, e por isso que existe a questão ali de Santiago de Compostela, porque existia uma ordem chamada Ordem da Calatrava, Sim. que tinha a ver com os templários, e ela era como se fosse o braço da produção de ouro dos templários, porque eles dominavam a produção do metal Tanto em é que si. depois foram confiscados, né? E o que foi confiscado é assim, poucas coisas, né, assim, do que era o resultado das ações externas dos templários, né, mas o conhecimento alquímico. O conhecimento alquímico não, claro. E dentro desse processo daí a igreja transformar tudo que é referencial divino antigo, né, sobrepor com alguma coisa da religião. Então Santiago virou Santiago de Compostela e é um lugar de peregrinação. Na verdade, quando se vai a Santiago de Compostela, você está peregrinando para o lugar, né, onde a grande obra acontece. Que grande obra? Transformar o alquimista em ouro. E nada tem a ver com o santo que está lá na igreja. Entendo. Entende? Porque lá era como se fosse a central de produção alquímica, né, da Ordem de Calatrava. Era ou continua sendo? Pronto, já deu a resposta, sim. Em parte, sim, só que não se produz mais metal porque é desnecessário. Só que essa mesma produção de metal, e isso é um conhecimento, assim, singular, simples, né? Mas esse conhecimento nós temos ainda, tem seres que têm esse conhecimento na superfície hoje? Óbvio, perfeito. Óbvio, tá. Sem dúvida, Tá. sem dúvida. E assim, na época da Atlântida, então não se minerava, né? Não tinha assim, eu não vou atrás de ouro, atrás de ferro, atrás de aço, até porque eram metais desconhecidos, né? O metal que era utilizado para fazer tudo que é coisa era o ouro. De que maneira? Pega metal bruto e transforma em ouro, porque ele é maleável. Assim, de que maneira? Com o meu conhecimento que era tido e mantido depois Mas pelo que eu pude ouvir, entender, o que você está dizendo, que o mais importante da alquimia
Não é transformar chumbo em ouro nem Não. nada. É você ver a si próprio aquilo que você precisa trabalhar, modificar, e aí você realiza o que tem que ser realizado. Essa que é a alquimia, a famosa alquimia interior. Que todo mundo fala. Essa é a grande Pronto, obra. tá aí. Essa é a grande obra. E então o verdadeiro vitriol, né, na verdade é o vitríolo. E o vitríolo é aquilo que te permite ver, né, o que você tem de escândalos e danos, tendências positivas e negativas, Sim. resolver e ver o reflexo do teu mercúrio, né? Porque quando você se resolve todo mundo que vem atrás de você, né? Todos que te antecederam, nós já falamos isso aqui muitas vezes no E eu programa. para frente também. Eu para frente também? Eu para frente também. Então diz assim, quer ver? Opa, esse para frente aí. Diz assim, como é que é? Quem és tu que vês a minha presença em forma humana, né? E o que queres aqui, nesse lugar? Que aí seria onde todo mundo quer chegar, nos mundos internos. Aí o ser responde, eu sou aquele que com todos os meus bens humanos me fiz um com esse lugar para me fazer um com o divino. Aí o guardião do local, ou da embocadura, se você quiser chamar Sim. assim, fala, então entre. Só que daí os meus bens humanos, que que aparece para entrar em forma humana nesses locais, é o corpo e a alma. Né? Então, quem és tu que vem em corpo e alma a esse lugar? Né? Aí diz, eu sou aquele que, com os meus bens humanos, quer dizer, tudo que você criou, né, de emoção, de conhecimento, você se fez um com esse lugar para se fazer um com o divino. Então, entre. Se você não está preparado, então você ouve. Reverte ad locum tum. Volte para o lugar de onde você veio. Isso é o vitriol. Muito interessante. Puxa, olha só. Eu me surpreendo toda quinta-feira aqui. É porque eu fico esperando alguma coisa e recebo muito mais do que eu espero. Mas... Então assim, Grego, existem os mundos internos, Badaga, Duarte, Agartha, Shambhala. Cajá. Sim, o Cajá é um templo que fica no mundo de Duarte, né? E ele é parte do sistema templário, onde ele é a oitava coisa. E esse 7 mais oitavo é o reflexo na superfície do que existe na Agartha. Na Agartha nós temos 3 cidades já realizadas, a quarta em plena atividade, né? Agora, né? Temos mais 3 potenciais para realizar, e aí acima disso a gente tem o mundo de Duarte, que daí é o mundo das almas redimidas e também de alguns que conseguem ir para esse local em corpo físico e alma, e depois isso vem e é reaproveitado e vem para a superfície para trabalhar, e você trabalha dentro do conceito de eternidade. Pois nós temos o intermediário lá abaixo da superfície, que é o mundo dos Badagas, onde vem os discos voadores, essas coisas assim. Bem que também tem discos voadores que daí vem da Agartha, da quarta cidade. Cuja diferença, deixa eu fazer uma parte para quem gosta de ufologia, os de Agartha não fazem barulho e nem deixam marcas, certo? Os que fazem barulho e deixam marcas não são nossos. Pronto, então tá aí. Dizia Devavani, é né? Assim, né? Então tá bom. Dizia Devavani. Quando você pensa assim, existe isso, existe, e essa realidade, ela é assim, quase incompreensivelmente fantástica, né? Porque daí muda completamente o conceito de como é que o globo é, como é que as coisas se dispõem, como é que daí essa luz vai chegar no interior, como é que se move, como é que é a massa da Terra, uma opção de coisas, né? E aí, a seu tempo, a gente vai conversar aqui. Mas aí a pergunta que fica é assim, então todo mundo quer saber de mundos internos, todo mundo adora falar de embocadura, então, vamos dizer assim, tem Boaçucanga, para quem está no Paraná, tem Matatu Araracanga, para quem está no Mato Grosso, tem Pedra da Gávea, tem vários lugares. Mas assim, então tá, eu vou chegar e vou falar lá o Abre-te Sésamo do Ali Baba, né? Que é uma palavra de passe simbolicamente igual ao vitriol, se bem que o vitriol que daí os franco-maçons pegaram era o vitriol ligado ao processo alquímico, né? Porque a franco-maçonaria ela é derivada
da maçonaria de Amenófis IV Okunnaton, que por sua vez deriva da maçonaria Agartina, agartina, tá. e o processo daí do que Jesus então, a questão do construtor, que é o maçom, o frimaçom, né, tem mais a ver com o arquitecton, que é o arquiteto, né, Sim. onde até o José, que é tido como pai de Jesus, né, ele não era carpinteiro, ele era um arquitecton, né, mas não um arquiteto simplesmente construtor. Era membro da Ordem dos Artífices Dionisianos, que depois derivaram para a Ordem dos Monges Construtores, que construíram todas as catedrais do Oriente, construíram todas as catedrais do Ocidente, onde se guardou o mistério do grau no Oriente, quando depois veio o mistério do grau para o Ocidente. Então, todo esse processo está envolvido. Quando eu penso assim, não, eu quero então entrar em uma embocadura, né? Tem duas perguntas básicas que você tem que fazer para essa criatura. Primeiro, você quer entrar para quê? Para quê? E segundo, o que você está levando? Porque você pode estar levando coisa que não faz parte do lugar onde você quer ir. Por isso que eu te falei agora há pouquinho. Quem és tu que se apresenta para mim em forma humana ou que se apresenta nesse lugar em forma humana? Quer dizer, corpo e alma, né? Aí eles têm que dizer, eu sou aquele dentre os poucos, né? E aí o resto que foi dito. Você falou há pouco e me chamou a atenção, foi surpresa, porque eu só conhecia, que eu sabe que eu pesquiso muito, adoro fazer isso, né? O vitriol, esse que eu disse, o vitriol maçônico. Visita inferior à Terra, retificando Exatamente. em Vênia. Mas veja que isso aí é alquímico, porque assim, visita inferior à Terra, retificando em Vênia, omnia lapis. Quer dizer, você vai no interior da Terra e reveja para descobrir a pedra sagrada. Se você já está no interior da Terra, supondo que isso aí seja uma aplicação literal da frase, se você já está no interior da Terra, todo o interior que você está pisando já é pedra sagrada, já é terra sagrada. Gina, né, como dizem? Gina, Jaino, né? Isto. Quer dizer, sagrado. Então, Tá. se você já está aí, por que você tem que revisar para encontrar a pedra sagrada? Não, é um processo alquímico. Quer dizer, você visita o interior da Terra, quer dizer, você pega os elementos e quebra os elementos, e aí no quebrar o elemento, essa questão de ferver o mercúrio, determinada lua, determinada hora, sai o vapor, cristaliza o vapor, e você faz de novo, milhares de vezes, até que o mercúrio se mostra para você. Daí vem a questão do reflexo no espelho, daí você vê nesse processo de depuração, que é o que a gente tem feito aqui. Nós temos feito aqui um processo alquímico. Com certeza. Eu, você, todos, né? Todos. Então aí, nesse processo de ver o meu sol, de ver a minha lua, eu vejo o meu mercúrio, né? Eu vejo o Buda em mim. E quando eu vejo o meu mercúrio, que eu vejo em mim, que eu vejo em você, que eu vi nele, que cada um de vocês vê em vocês, o que é? O mercúrio é a essência cósmica elétrica. Qual é a essência cósmica elétrica que nós já conversamos aqui, que é o que organiza a matéria como um todo e que é o que permite transformar chumbo em ouro por uma variante atômica, né? É a eletricidade básica, que é Fohat. Fohat, isso. E qual é a eletricidade básica? O que é a eletricidade básica que é Fohat? É a expressão primeira do amor universal. Então, qual é a chave para você desenvolver o vitríolo, né, em você? Né? Qual é a chave para o vitriol? É o amor, é a fraternidade universal, é ficar bem. É muito bom. Aí dá, não sei se eu posso considerar assim. Quando eu chego visito o mundo interior, que nem está falando aqui o vitriol, para eu chegar a visitar o mundo interior, como diz aqui o vitriol separado por essas palavras aqui, como é que se diz? Essas iniciais. Essa sigla. Essas iniciais. Eu já preciso ter feito o processo alquímico. Você não consegue, assim, tem alguns É evidente que para eu chegar ali eu tenho que ter o vitríolo, como é que é? Vitríolo vegetal. Já tenho que tê-lo feito para poder. Sim, porque daí você enquanto ser humano você está depurado, você está em equilíbrio. Sim. Né? Aí um ser humano depurado em equilíbrio, os mundos interiores são seu direito. Aí você entra onde quiser e vai onde quiser. Tem, então, da segunda ronda planetária, tem determinados tipos de seres que são seres ígneos, que se localizam em determinadas regiões do planeta, e é como se periodicamente tivesse que ser feito um recontrato, quer dizer, assim, um contato físico entre esses seres que representam a segunda Gênese
e que por decorrência representa a segunda cidade, Agartina. Agartina, e que por decorrência tem a ver com a Agnisvatas, com determinados monges, determinadas pessoas selecionadas em alguns locais do Tibete, né? Esses seres, essas pessoas no Tibete, já preparada para isso, porque tem uma vida já voltada especificamente para isso, ainda assim para ter contato com esse mundo que é um mundo intermediário, nem é Duat, nem é Agartha, nem é Shambhala, nem é Badagas, nada. São preparados durante 49 dias, magicamente, para conseguir sobreviver a esse contato e ainda assim orientados por um mestre e só podendo andar em determinados locais, pisar, cada um pisa no mesmo local, chega, se entrega o que se chama de contrato para o representante dos ígneos e se volta por ali e se espera 7 anos para fazer a mesma coisa. Então, parece uma realidade fantástica, mas não é. É singular, é simples, né? É metódico, né? É praxe. Só que há de se estar preparado para se fazer uma ida a qualquer lugar. Da mesma maneira, quando eu vou viajar, eu preparo a mala, eu tenho passagem, Tenha eu tenho não dúvida. sei o quê. E daí daí você vai É. descobrir se vai ser boa viagem ou não, né? Sem dúvida, e você tem que, assim, a primeira coisa que você tem que fazer para viajar é você saber onde você quer ir. Isso. Saber o que você está levando. Eu tenho um objetivo para cumprir, né? Aí então sim, então eu vou perante um local qualquer e aí eu digo a frase, né? Aí a pedra se abre, né? Aí você entra, mas aí você entra para quê? A gente conversou um tempo aqui, assim, a coisa ela não é a casa da mãe Joana, assim, a Agartha é um amontoado de gente estudando ali, vai aí, cada um entra, né? Duat, Badak, não é assim. Então, adeptos iniciados, né, que vêm para ter com o gênero humano com função específica trabalhar, voltam para o seu lugar de origem e ficam no entorno de uma cidade da Agartha, ou em um local estudando, ou então altos iniciados que fazem parte da história conhecida do gênero humano, descem no máximo até Duat para a biblioteca para estudar, para ser preparado. Não é assim, não existe o acaso, não existe assim, é uma coisa completamente organizada, mas não é uma coisa do outro mundo, não existe mais outro mundo, o outro mundo é aqui. Isso é verdade, Né? o outro mundo é aqui. Outro mundo é aqui, não tem mais, não existe mais outra coisa. Tanto é que eu acho, é achismo, agora, que o tempo vai fazer com que o que está embaixo suba, né? Sem dúvida. Então, pronto. Não, sem dúvida, porque a ambiência que está sendo criada é para que os valores de baixo, Sim. né, e que são os valores do futuro, né, Que já foram valores de cima, mas não completamente conscientes, claro, porque na época sim. da Idade de Ouro, que era Atlântico, e por 200 mil anos a divindade conviveu com a humanidade ainda era inconsciente, né? E a divindade não geometrizava nesse perpassar humano no itinerário de Io, né? Até chegar nesse solo sagrado que a gente habita hoje, que é o Brasil. Então a divindade aprendeu a geometrizar e a humanidade adquiriu consciência. Então hoje o congraçamento humano divino e divino humano se faz em um único lugar. Que lugar? Em cada um. Isso. E na superfície. Então o ambiente que se cria na superfície é para coexistência pacífica, divino-humano, humano-divino, em uma escala que jamais existiu evolucionalmente no nosso universo. E agora há pouco você deu a chave alquímica, né? Dessas pessoas que querem conhecer mundos subterrâneos e toda essa coisa. Qual é o segredo? O segredo é uma palavrinha de 4 letras, né? De 4 letrinhas, que é o amor, né? Porque quando você sente o amor, você se conecta com essa energia toda que é não puro o amor passional, né? O amor, nós estamos falando do amor fraterno, incondicional. É que o vitríolo vegetal é a essência cósmica que ele produz a grande obra, que é o tudo transformar em ouro. E a essência cósmica em si, né, o dador da matéria, o que mantém os átomos coesos e caracterizados e agrupados em moléculas que dá a condição e as qualidades de cada pedaço de matéria, né, são variantes elétricas de Fohat, né? E Fohat é a expressão na matéria do próprio amor universal. Então, o que faz com que o Sol e a Lua de cada um se manifeste e cada um veja o Mercúrio de si mesmo, quer dizer, veja o que seria o novo chakra, que é o Vibhuti, que é o pai e mãe, que é o Mercúrio,
né, é o amor universal. Então, quanto mais você tiver permeável, né, aos influxos que vêm do próprio entorno, que é consciência, mais você se transforma enquanto matéria e mais você se habilita para ir para qualquer lugar. Só que daí você vai ver que eu não tenho que ir para algum lugar. Exato, porque eu sou aquele lugar, E né? sabe por quê também, Grego? Porque esse lugar está querendo vir para cá. Com certeza. Então é o seguinte, melhore e tenha paciência. Você vai dar um passo, você está aí. Não precisa mais descer, subir, Isso aí, abre isso abre que é aquilo. importante Não falar. tem mais. Isso que é Por isso, assim, importante. o invisível, né, ele está invisível agora temporariamente porque nós ainda não habituamos nossos olhos. O inaudível está inaudível porque nós ainda não habituamos nossos ouvidos. E o imperceptível ainda está imperceptível porque a gente ainda não aprendeu a perceber. Mas o invisível está mesclado, né, de uma maneira permanente, né, e irreversível com o visível. O humano com o divino. Então a gente vive isso que nós pensamos que é a mais absurda das realidades, nós vivemos hoje no dia a dia. Né? Só que a gente ainda se compraz e gasta nosso tempo em ficar olhando para os resíduos de um ciclo que já terminou, no lugar de ficar olhando para um novo ciclo que já existe. Então é o dealbar de um novo ciclo. O dealbar é quando surge o primeiro raio da aurora, né? Então, quando surge o primeiro raio, ou você entende que o dia já se fez, ou você vira as costas e fica olhando o último raio de sombra e ir embora. Você fala uma coisa que eu ainda não decorei. Como é que tem que manter para que meu mundo fique oculto? Como é aquilo que você fala? Que eu acho que cabe direitinho. Cada um constrói o seu próprio mundo. Não cabe aqui na não, história? Palavras de Deva Bani, o texto planetário, Akbel, Henrique José de Souza. Cai como uma luva. Trago-vos um novo estado de consciência. Isso. Não mais admito que se diga eu tive uma ideia, porque no futuro a ideia será permanente no homem. Cada um constrói o seu próprio mundo para que o meu permaneça ignorado. Fabuloso. É bem isso mesmo. Né? Então. E o meu, né, que é esse mundo, é o mundo onde o vitriol, enquanto chave, é desnecessário, porque cada um realizou o próprio processo alquímico. Né? Aí você não tem mais que ir em nenhum lugar. Né? Porque o lugar é aqui, aí você vê o que tem que ser visto, você ouve o que tem que ser ouvido, você convive com o que lhe é de direito. Então, o vitriol, vamos dizer, na maçonaria, ele não necessitaria ser da forma que é, né? Não, então, foi muito bom você falar isso, o vitriol original, ele é alquímico. Sim. Porque a alquimia, ela vem da Atlântida, né? E a alquimia, ela era um processo normal, né? Singular, mesmo antes de existir o conceito de segredo. Então, o vitriol, ele antecede o conceito de segredo. Depois é que então se cria o conceito de segredo por conta da queda Atlante, e aí essa palavra ela é resgatada alquimicamente e é simplificada e passa a ser uma palavra de passe. Né? Então, por muito tempo, né, as lojas, e uma coisa muito interessante, porque a palavra loja, né, que a maçonaria usa, né, vem de loka, né, L-O-K, que em sânscrito é lugar. Né? E aí, então, a loka é vinculada ao verbo, né? É o lugar onde a palavra se expressa, então depois isso derivou para a loja. Então, o acesso às lojas se fazia mediante palavras secretas, palavras de passe, que por muito tempo foi o vitriol. Só que o vitriol em si, né, ele não concentra nenhuma magia, nenhum mistério, nenhum segredo. Ele é um elemento físico resultante de um processo alquímico e que, para ter chegado nesse resultado, né, o alquimista já é um adepto, já é um transformado, um duija, um duas vezes nascido, primeiro da mãe e segundo de si mesmo através do processo alquímico. Então, o vitriol, né, ele era o máximo desejo de qualquer maçom. Tanto é que Fernando Pessoa, no livro de São João, aí fala assim, se és um maçom, eu sou um templário. Né? Porque a maçonaria ela era a busca por um processo, né, que os templários já dominavam. Já dominavam, sim. Não o templário guerreiro, mas o templário sacerdotal, que tinha a ver com a Ordem Calatrava e que tinha a ver com a Ordem de Avis Maris, com o descobrimento do Brasil e com o governo oculto do mundo. Puxa vida, te fez, ó. Aqui, ó, essa viagem,
você trouxe a sua bagagem, você não imagina o que está cheia. Dá para sentir essa viagem aqui. Eu vim com 3 malas. Nossa Senhora! Mala Lua, mala Sol, mala Não, Mercúrio. é muito gratificante aqui, porque esse programa, Vida Inteligente, é uma surpresa mesmo. Para mim também. Primeiro que a gente não tem pauta, isso a gente cansa de dizer, até falo para os convidados, eles ficam preocupados. Como não tem pauta? O que você vai me perguntar? Não, nós vamos sentar lá e vamos conversar. Tanto é que o assunto hoje, eu perguntei para você hoje pelo telefone. Perguntou no telefone, o que nós vamos falar hoje? Eu falei, nós vamos falar de vitriol, ficou assim? Foi essa informação que eu dei para o convidado aqui. Então, isso que é bacana agora. E é uma surpresa, porque a gente pensa, claro que nós vamos pensar em dirigir alguma satisfação pessoal, algumas curiosidades, mas é impressionante, algo maior nos conduz aqui, vamos dizer, né? Não, sendo, e você que a gente está falando de vitriol, processo alquímico, e o processo alquímico, ele tem por base Agni. Né? E quer dizer assim, e daí dá uma percebida no ambiente. Nossa, né, eu estou pegando fogo aqui. Exatamente, a gente está com alteração de temperatura. A gente está com alteração de temperatura no ambiente, porque para você falar do processo alquímico ele tem que ser reprisado e descrito. Quando o processo alquímico é reprisado, para ser descrito, implica em alteração de temperatura, porque é Agni, né, que Agni é o fogo sagrado. E ele representa o amor e o atrito. Então, o atrito aperfeiçoa, né? A pressão aperfeiçoa, o calor aperfeiçoa. Tanto é que você pega o carvão bruto e o calor e a pressão transforma em diamante ou quebram. É verdade, não isso, é? sim. Então, no processo alquímico, o fogo, né, que é a Agni, né, que é o fogo sagrado, ele faz, então, com que o processo vá, assim, do arder na lenha, e as pessoas que estão ouvindo sabem, né, até a alma gloriosa do sol. Existem todas as variantes do fogo, elas acontecem no processo alquímico para transformar o ser humano num recipiente de mercúrio. Que mercúrio? Buda Mercúrio. Então, por favor, Jorge, vamos repetir o nome do livro. São 2 exemplares, o que você disse? Sim. Por favor, vamos repetir o nome do livro. Eu já vou procurar, já vou... É o Mistério das Catedrais. O Mistério das Catedrais. E o autor é Fulcanelli. Fulcanelli? Fulcanelli. F-U-C-A. F-U-L-C-A-N-L-I. Fulcanelli, Fulcanelli. Tá. Não pense que é uma literatura difícil, romantizada. Né? Iniciática ou não? Digamos assim? Porque é um livro escrito por alquimista, né, com o processo alquímico. Tipo o livro do Santivi Dalvedre que eu falei? Quer dizer, você não, Santivi tem uma leitura mais simples. Fulcanelli é mais complexa. Então já estou esperando. Já vou... Porque Santivi Dalvedre ele vai e escreve a Agartha, assim, ele anda pelas ruas e escreve... né? Já quando você pega um livro com um processo alquímico, né, então são 2 livros... 2 tomos grandes. Dessa espessura, onde o processo alquímico ele está espargido entre as folhas. Você não vai pegar uma folha e vai dizer assim, pegue mercúrio, faça isso, faça aquilo, tal. Até porque o objetivo do alquimista é fazer com que aquele que ele está ensinando se transforme num alquimista. E o alquimista, né, a última coisa que ele vai conseguir fazer é o ouro. Se é que ele vai chegar ao ouro, porque ele pode chegar ao ouro filosofal sem transformar metal, que é o vitríolo vegetal, que é a substância cósmica, que é o quê? Que é o compreender e o expandir, o amor universal em tudo que ele toca e faz. O transformar tudo em ouro, não é transformar em ouro mineral. Físico. O que você faz é um processo alquímico. Nós estamos fazendo, fazemos. O que se faz é um processo alquímico. O que vocês fazem é um processo alquímico, que é você conseguir espargir, né, a grande obra, o lápis filosoforum, a suma matéria, a essência cósmica, a forratio, o amor universal, no teu entorno, no que você olha, no que você respira, no que você fala, em quem você toca, no sorriso que você dá, quando você dorme, quando você se alimenta. Isso é transformar o meio, porque o que a gente conceitua como existência humana é simplesmente o seguinte, um conglomerado atômico, um conglomerado de inteligências que está coeso por determinado tempo, se transformando. Acabou esse processo, alteramos o meio. Isso é o processo alquímico de maneira geral. Nesse processo se adquire consciência e, se necessário para a lei, esse elemento permanece coeso por eras sem conta, que é o conceito que a gente dá de eternidade, a gente chama de eternidade. Que a gente fala aqui, quantas e quantas vezes, eu já disse aqui ao vivo, no ar e fora dos meus amigos, assim, quantas vezes eu já desanimei na vida. Você sentia aquela coisa...
E o que sustenta, o que traz a gente de volta para o caminho, se é a terminologia certa ou lá, não sei se é essa, é exatamente esses momentos que a gente vive, isso que o Jorge fala, isso que a gente encontra na rua. Percebam que a lei que ama a todos, vamos dizer assim, né, porque não tem gente distinta dentro da lei, porque a lei é um todo, nós somos parte do todo, né? Tem alguma pergunta aí? O que é? Tá. Camila? Ou enquanto seria uma coisa importante dizer Tá. assim, a lei não ama a todos, a lei não odeia a todos, a lei é neutra em todos, a lei está em todos e mais, a lei é todos. Isto. Porque a lei, ela busca o equilíbrio e a neutralidade. Então, A gente foge daquele conceito, né, daquela expectativa de, não, alguém está cuidando de mim, alguém me ama, alguém me odeia, sempre alguém, não existe alguém. O que eu quero dizer é né? que... O universo está em cada um de nós. É que é impressionante, em cada momento ali, existe alguma coisa que nos toca, né? E nos reanima, fala, segue em frente, isso aqui é um abraço, alguém que você encontra, alguma coisa que você lê. Quando você passa por um processo desse, a vida no dia a dia, então a gente está fazendo no dia a dia o que Moisés fez ao atravessar o Mar Vermelho, que assim, ele atravessou o mar de matéria tamásica, que é o mar das dores humanas. Tamas, então, a vida, terra, né? é sattva, rajas e tamas, né? Tamas é a matéria mais densa que é o vermelho. Então, a vida, ela tem essas coisas assim, a dor da perda, o amor perdido, a expectativa, não sei o quê. Esse processo todo, ele faz parte, só que tem que ser feito com consciência para que aquela dor sentida, né, ela seja doída, quer dizer, ela seja vivida, mas ao mesmo tempo você dê consciência a ela. Isso. Aí você realiza nela a obra. Que obra? A suma matéria. Aquela dor jamais vai ser igual. Por quê? Porque você deu a ela consciência que ela não precisa mais ser dor. Ela pode ser o quê? Amor. Amor, é o entendimento que você falou. A Camila Coelho, de Santana, em São Paulo, gostou do programa e manda os parabéns. Pediu beijo e ganha um beijo, né? O Jorge, um fraterno abraço, Camila. Fique em paz. Jorge, meu querido amigo e irmão, muito obrigado por tê-lo aqui mais uma vez. Imagina, obrigado a você, é um prazer estar aqui. Essa nossa celebração. Muito obrigado por vocês estarem juntos conosco. O que vocês nos deram hoje é maravilhoso. E eu deixo para vocês, para variar, né, as considerações finais. Então, eu desejo a vocês, nessa volta, a gente falhou uma semana, então o que eu desejo é que vocês fiquem bem, fiquem em paz, lembre-se do que a gente conversou aqui, do que é felicidade, de fel, fem, feto, fecundo, do que é alegria, que vem de ala, ale, quer dizer, asa, né? Quem é alegre tem asas o tempo inteiro. E vocês realizem vocês mesmos diariamente o processo que a gente conversou aqui, que é o processo da alquimia, que tanto se fala, é uma coisa assim tão festejada na tradição e na literatura, e é completamente simples, cada dia vocês se transformarem conscientemente, né, através de uma coisa muito simples, que é exteriorizar amor, fraternidade, tranquilidade e confiança em vocês mesmos. Fiquem em paz, um grande fraterno abraço e até sempre. Até sempre.